O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus. Tudo foi feito por ela, e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha, para dar testemunho da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornarem filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como Filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele João dá testemunho clamando: este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. De sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele no-lo deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os queridos irmãos e irmãs, neste dia 31 de dezembro, último dia do ano, nós ainda estamos celebrando a oitava do Natal, estamos dentro da oitava do Natal, até às 17 horas. Depois das 17 horas, nós já celebramos a solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus. A partir das 17 horas, nós já celebramos a solenidade de amanhã, que é a solenidade de Nossa Senhora Mãe de Deus. Pois bem, interessante dois trocadilhos de palavras, que nós ouvimos aqui da primeira leitura da carta de São João e do Evangelho também de São João, o mesmo autor. Quando nós chegamos no último dia do ano, quando nós chegamos, vamos dizer, no encerramento de um ciclo social, mas no encerramento de um ciclo, a primeira leitura começa dizendo: filhinhos, esta é a última hora. Esta é a última hora. Ouvistes que o anticristo... E depois no Evangelho ele começa ao contrário. No princípio era a palavra, o fim e o início. Tudo isso é o Cristo. Jesus tem um símbolo muito bonito, dentre tantos, que está no livro do Apocalipse, quando ele diz de si mesmo: eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. O princípio e o fim de todas as coisas. O princípio e o fim de todas as coisas. Hoje é dia de nós fazermos as retrospectivas. Eu ainda sou do tempo que assistia na televisão, Tinha lá nos últimos dias do ano, passava num determinado canal de televisão a retrospectiva, os fatos mais importantes do ano. Nós agora fazemos nas redes sociais, é rapidinho, Pega lá umas fotos, faz uma montagem, a retrospectiva. É interessante nós fazermos isso, não é de todo ruim olharmos para o ano que passou, mas o mais importante é nós percebermos
não só neste ano que passou, mas na nossa caminhada toda, a presença de Deus que foi nos guiando, que foi nos levando, nos conduzindo. E mesmo que nós tenhamos passado por momentos não tão bons assim, o Deus que ali estava, nos dando forças para lutarmos, para vencermos. Se nós encerramos esse ciclo com o sentimento, não deveríamos, mas se nós terminarmos esse ciclo, este ano, com o sentimento de que não foi um bom ano, de que foi um ano não tão vitorioso, ali nós precisamos ainda assim encontrar Deus, que de tudo pode tirar um bem. Seja um ano para o aprendizado, seja um ano para aumentar a nossa confiança em Deus, sejam experiências para nós alimentarmos a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança. No princípio era a palavra. Essa palavra, no auge dos tempos, se fez carne e habitou e habita entre nós. O Deus eterno se fez um pobre menino para que nós não nos sintamos nunca mais abandonados. Depois que Jesus veio a este mundo, nós nunca mais nos sentimos abandonados. E se assim nos sentimos é porque nos esquecemos dele. Se assim nos sentimos é porque nos falta a memória de que ele está sempre conosco, que sua graça sempre nos acompanha. Nós temos junto de nós sempre essa companhia. Esse sentimento de solidão que muitas vezes abate sobre nós é, na verdade, mais um sentimento de amnésia, porque nós nos esquecemos dessa presença. E eu ousaria dizer que é uma presença, e aqui eu vou até fazer um trocadilhozinho de palavras, né, com redundância e tudo, é uma presença mais presente do que os presentes que estão na presença. O que quer dizer tudo isso que o padre falou que não diz nada? É uma presença que nós não vemos fisicamente, mas ela é mais real, porque é Deus, do que talvez alguém que esteja do nosso lado, mas não está ali de todo o coração, não está ali, enfim, para todos os momentos que nós precisamos. E nós experimentamos isso às vezes, né? Quando eu mais precisei, aquela pessoa que eu achava que estava do meu lado, na verdade não estava. Então essa presença é mais presença do que às vezes os presentes que estão conosco. Essa certeza, essa fé deve sempre acompanhar-nos. Deve sempre acompanhar-nos. Deus se fez nosso companheiro de caminhada. Um dos evangelhos que eu acho mais bonitos, que não é o caso aqui, mas quando nós lemos aquele evangelho dos discípulos de Emaús, logo depois da crucifixão, da ressurreição de Jesus, 2 discípulos que estavam indo embora de Jerusalém, caminhando para um povoado chamado Emaús, a uns 7, 8 quilômetros de Jerusalém, cabisbaixos, tristes, decepcionados, nosso sonho morreu. E sutilmente Jesus se coloca a caminhar com eles. Eles nem perceberam no primeiro momento que era Jesus. A nossa vida é assim, essa caminhada, que muitas vezes nós estamos caminhando cabisbaixos, com as nossas perdas, com as lutas, com os sofrimentos, e essa presença sutil, discreta, está nos acompanhando. E ali, aquela companhia de Jesus na caminhada dos discípulos, foi partilhando com eles da palavra, e no final eles diziam: mas não ardia o nosso coração quando ele falava conosco? É a fé. É a fé, esse ardor no coração que nós sentimos de saber que não somos abandonados. Acho que não tem sentimento mais doloroso do que o sentimento de que fomos abandonados por alguém, por alguma realidade. E Jesus é essa certeza constante e eterna de que nós não estamos abandonados. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor foi um conosco. Que nós
nesse finalzinho de ano ainda, nessas últimas horas do ano, tenhamos esse momento de agradecermos a Deus, louvarmos a Deus que tanto fez por nós. E repito, se nós ainda tivermos o sentimento das nossas lutas e perdas desse ano, tanto nos ensinou com essas situações, tanto nos ensinou com tudo isso. O que nós podemos aprender deste ano que passou? O que nós podemos levar deste ano que passou, que está se acabando? E o que nós podemos esperar para o ano que vem? É algo bonito? De hoje para amanhã é somente a passagem de um dia para o outro, como nós tivemos tantos outros. Se eu não estiver disposto a ser alguém novo, amanhã não será um ano novo, será só mais um primeiro dia do mês, como vai ter em fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Se os meus propósitos não forem realmente de me fazer novo na presença daquele que renova todas as coisas, Jesus disse: eis que faço nova todas as coisas. Que Ele renove o nosso coração, que Ele renove a nossa força para lutarmos. Eu estou me lembrando de uma passagem. Tem um santo da Igreja Católica chamado Santo Antão. Seria uma variação de Antônio. Ele foi um monge do deserto, viveu nos desertos. Logo no início da igreja foi para o deserto viver a penitência, vivia dentro de uma caverna, aqueles monges bem radicais. E um dia Santo Antão estava numa luta ferrenha contra Satanás, contra as tentações. Os monges iam para o deserto para viver esses combates, e ele estava lá, passou horas e horas num combate ferrenho contra a tentação, contra o demônio, e lutou, clamava por misericórdia, até que ele venceu essa luta contra Satanás. Claro, com a graça de Deus. E Jesus apareceu para ele. Ele olhou bem para Jesus e falou: agora o senhor aparece? O senhor estava onde quando eu estava aqui lutando? E Jesus disse: eu estava bem aqui, meu filho. Por que você acha que venceu? Mas por que o senhor não apareceu para mim? Eu estava vendo você lutar. Deus se alegra em ver os seus filhos lutarem contra o pecado. Deus se alegra em ver os seus filhos lutarem para ser uma pessoa melhor, para serem mais virtuosos, mais santos. E é óbvio que isso é impossível sem a graça dele. Ele está o tempo todo, está o tempo todo ali, está o tempo todo aqui conosco. Mas a luta nos faz mais fortes. A luta nos ensina lições. É na luta que nós nos fortificamos. Mar sem onda não forma bom marinheiro. Já ouviram esse ditado? Mar sem onda, mar sem ondas, calmaria não forma bons marinheiros. É na tempestade que se formam os bons marinheiros, os bons navegantes. Que nas ondas da vida aprendamos, nos fortifiquemos, nos preparemos para o bom combate. Por isso São Paulo no final da vida diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé, agora eu vou para a coroa que me espera. Essa é a fé que nós temos que ter. Fechando mais um ciclo, meus irmãos e irmãs, que nós tenhamos nos lábios o louvor a Deus, a gratidão no coração, e tenhamos nas mãos a nossa vida para oferecer a Deus, para que nesse próximo ano Ele continue cuidando de nós, das nossas famílias, de tudo aquilo que somos e temos. Amanhã, primeiro dia do ano, nós já celebramos Nossa Senhora. Que ela seja essa grande rainha que nos acompanhe durante o ano todo, cobrindo-nos com o seu manto, conduzindo-nos sempre ao seu Filho Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.